Buenas, estamos aqui em mais um episódio do Café com Zine. Fábio Goulart, professor de filosofia da rede pública municipal e da rede pública estadual. Não deixe de curtir os nossos canais e as nossas páginas. Fábio, considerando a experiência que tu tem na educação pública, eu gostaria que tu falasse um pouco da perspectiva de quem está no dia a dia da educação e também fazendo uma interface entre propostas que a gente tem e traz, por exemplo, a respeito da educação em tempo integral, né? Num contexto em que a gente teve o PT no poder por muitos anos e talvez a segurança pública ficou um tanto quanto à mercê, principalmente aquela a curto prazo, sendo que a educação, em relação à segurança, ela dá respostas mais a médio e longo prazo. Como tu enxerga essa interface entre educação e segurança e a proposição de escola em tempo integral para poder ter uma educação libertadora para o cidadão? Então, a minha experiência na escola pública, ela é tridimensional, né? Porque eu fui estudante de escola pública, meu pai era mecânico, minha mãe dona de casa, lá no bairro Rubem Berta. Então, estudei a minha vida toda foi em escola pública, municipal, depois estadual no ensino médio. Hoje eu sou professor, tanto no estado como no município, e a minha filha também estuda na rede municipal. Ela tem o autismo, a síndrome de Asperger, né? E é onde a gente consegue ter o monitor, ter os profissionais qualificados e o bom atendimento é na rede pública. Então eu posso falar sobre esses três pontos, vamos dizer assim, de quem foi aluno, de quem é professor e de quem é pai de aluno. A educação integral, ela tem que ser pensada muito além de um turno integral. Não adianta simplesmente pegar a criança e colocar mais um turno na escola. Isso é bom, isso já seria necessário. Como tu faz a ligação com a questão da violência, tu está colocando mais uma boa parte do dia este jovem, muitas vezes numa situação socialmente delicada e perigosa, num ambiente seguro da escola, tá? Isso por si só já é bom. Mas a gente precisa pensar uma educação integral que forme o indivíduo, e aí entra a questão da educação libertadora que tu citaste, em todas essas dimensões. O indivíduo que aprenda a pensar com a própria cabeça, ou seja, ter autonomia, o indivíduo que consiga fazer a crítica da condição social que ele está inserido e que principalmente consiga criar um projeto de vida para si mesmo, individualmente, e projetos para transformar a condição da sua comunidade. O problema é que as atuais gestões, e já há pelo menos alguns anos, têm investido muito pouco nisso. Não há um projeto, vamos dizer, para começar a integralização do estudo. E muito pelo contrário, muitas vezes o que está se fazendo é terceirizar essa responsabilidade, fazendo com que essas crianças recebam um atendimento de uma empresa privada, de um clube, de algo assim, sem ter o devido planejamento. Sabe que eu sou natural de Canela, né? E em Canela tem um bairro, ele se chama Canelinha. E historicamente, há talvez mais de 2 décadas atrás, ele era um bairro onde tinha muita violência, ou as pessoas que moravam nesse bairro tinham aquela questão de marginalização pelo histórico, pelo contexto socioeconômico, cultural que acontecia lá e tal. E foi implantada uma escola de tempo integral, até o nome dela, Neuza Maria Pacheco. E essa escola, que a gente chama de Canelinha, ao passar para tempo integral, com toda aquela proposta de multi-atividades, e ao longo de mais de uma década, aquele bairro que tinha essa imagem, ele se transformou. E como lá sobrevive a base do turismo, né, a questão da economia, então tu precisa de recursos humanos para poder estar trabalhando lá nas oportunidades que tem para poder dar a continuidade na atividade do turismo. E hoje em dia, quando recebe um currículo que vem dessa escola, é um diferencial pelo cidadão, pelo profissional, pelo ser humano que vem ali com todo esse portfólio. Por isso que eu te questiono a respeito dessa importância da escola de tempo integral, né? Mas, aproveitando que tu comenta a respeito de comunidade, a gente sabe que tu também tem uma longa trajetória em movimento comunitário. Então, se tu puder compartilhar com a gente um pouco dessa tua vivência e também sobre o case atual da Ípica, né? Se puder comentar um pouco pra gente sobre isso. Perfeito. Então, como já dizia Paulo Freire, a educação não muda o mundo. A educação muda pessoas
pessoas mudam o mundo. O exemplo que tu traz lá de Canela mostra isso efetivamente. E eu acho que um erro de nós, né, que temos o pensamento mais humanitário, mais progressista, foi que alguns de nós compraram a ideia de que a educação é investimento a longo prazo. Sim, o resultado a longo prazo é grandioso, como este que tu citaste. Mas a curto prazo a gente já tem o efeito imediato. Um adulto que se alfabetiza, e Paulo Freire mostrou que dava para se alfabetizar em 6 meses, a vida dele é transformada no 7º mês, onde há um mundo de novas possibilidades, emprego, trabalho. O jovem que se desperta para a leitura, para o conhecimento crítico e científico, tu é um rapaz que já está doutorando-se, etc., tu sabe o quanto que a possibilidade de melhora de vida e, por exemplo, o teu trabalho mesmo com a questão da água, né? É um trabalho que não é para ti, é um trabalho que é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O quanto que a educação transforma, né? A política, quando pensa em educação, ela tem que pensar nas vidas que está transformando. E que às vezes, por exemplo, aí entramos lá na hípica, deixar uma creche inacabada, tu tá destruindo vidas. A comunidade foi criada do nada, na época do Minha Casa Minha Vida, né? Então a empresa que vendia as casas mostrava que aquele terreno seria o terreno da creche, o terreno da escola, o terreno do posto de saúde. O posto de saúde foi construído, a escola foi construída, a creche não. Eu me lembro, a minha mulher estava grávida, então a gente já tinha todo o plano de vida, né? Vai colocar a nossa filha ali na creche quando nascer e vai poder trabalhar, ela vai terminar a faculdade dela, eu vou terminar meu mestrado e tudo mais. Só que a creche não ficou pronta. E, de repente, tudo ficou muito mais complicado. A Prefeitura de Porto Alegre hoje não tem se comprometido a garantir as vagas que ela é obrigada por lei a garantir para a educação infantil. Tem um déficit de mais de 9.000 vagas apontado pela Zero Hora. Não sou eu que estou falando. No caso da minha filha, a gente conseguiu vaga em outro bairro e teve que desembolsar uma quantidade em torno de R$ 400 por mês em transporte para nossa filha estudar, né, a educação infantil. Mas a gente tinha esse recurso. Muitas das famílias ali da região não tinham esse recurso. Então, o fato daquela obra não ter ficado pronta, e a gente vai 12, 13, 14, 15, 16, 17, nada, né, gerou um empobrecimento e uma situação até de violência, de criminalidade, de tráfico de drogas, que aquela comunidade talvez, eu digo até provavelmente, não teria que vivenciar se aquela creche estivesse pronta. A gestão anterior estava seguindo, embora a passos de formiga, a obra não parava, ela não era abandonada, não tinha desperdício do dinheiro público. A atual gestão, ela chegou lá e botou um cadeado. O prédio ficou deteriorado, foi invadido, vândalos depredaram, usuários de droga, moradores de rua, ladrões em fuga. Virou um tremendo problema social aquilo lá. E aí, o movimento comunitário, a gente começou a brigar, ir na justiça, incomodar a prefeitura para mudar aquela situação. E estamos conseguindo, né? Muita guerra, muita luta, muita história furada. A minha filha já passou da idade de escola, como tantos outros ali na comunidade, mas a gente entende que aquela situação do prédio abandonado, ela tem que acabar. E ela tem que se tornar um lugar de ensino-aprendizagem para as próximas crianças que virão, né, que são o futuro da nossa nação. Tu toca num ponto, a gente está num governo marquesã em Porto Alegre, e ao mesmo tempo em que tem uma obra dessas parada, por um outro lado, em pontos de visibilidade, como a orla do gasômetro ou espaços públicos de grande circulação, eles reformam e deixam tudo pronto e novo, e, enfim. É bem o modelo que foi implementado lá em Pelotas, onde esses espaços onde talvez classe média e os formadores de opinião mais circulam, eles deixam tudo redondo e quando está mais para a periferia, onde tu tem situações de mais vulnerabilidade social, eles deixam largado, como o caso que tu acaba de citar em relação à creche lá da Hípica. E eu acho uma situação muito triste, esse caso de mulheres, de famílias que têm os filhos, e aquele dilema que tem, né, entre precisar trabalhar e ao mesmo tempo ter o seu filho para cuidar, e tu não ter o Estado lá
proporcionando os meios, né? Na verdade, é obrigação, é lei. A todas as mulheres que possam estar nos acompanhando e que tenham filhos e estão num desses números que tu citaste, a respeito de espera, para ter uma vaga em uma creche, é um dever da Prefeitura de Porto Alegre, tem lei que obriga que ela forneça essas vagas para que vocês possam ir trabalhar. Mas eu queria fazer um link a respeito da questão do momento que a gente vive, um governo municipal, um governo estadual, um governo nacional, numa lógica neoliberal, e uma onda que tem, que a gente se questiona, né? Onde se colocam colocam em questionamento instituições, como, por exemplo, o STF, o Congresso, e a gente fica receoso do que pode acontecer daqui para frente em relação à democracia brasileira. E aí, nesse sentido, trazendo para uma realidade de Porto Alegre, a gente já tem também o orçamento participativo. Então, se tu pudesse fazer esse link entre o momento que a gente vive atual e essas oportunidades, esses espaços democráticos e a tendência que eles estão indo. Eu me lembro lá da minha faculdade, eu tenho quase certeza que era uma frase do Max Weber, mas agora não vou te afirmar se era dele, mas que ele dizia que essas questões liberais, né, hoje a gente fala neoliberais, de privatização, elas não diminuem o tamanho do Estado. Elas simplesmente tiram parte do Estado da democracia e passam para o poder privado. O Estado continua do mesmo tamanho. Hoje a gente está vivendo no Brasil justamente o ataque nessa direção. Aqueles que sempre tiveram poder, desde lá do tempo do Império, da escravidão e etc., eles se sentiram ameaçados pelas políticas que permitiram a ascensão social nas últimas décadas. E agora, então, eles querem retomar para si parte do poder que foi para o povo através da democracia. O orçamento participativo, uma ideia fantástica e que já foi muito melhor aproveitada aqui em Porto Alegre. Mas o que foi acontecendo? Foram passando os anos e passando as gestões, e agora principalmente na gestão marquesã, a gestão mais à direita que a gente já teve na nossa história, o AP ele foi instrumentalizado pela prefeitura. Por exemplo, a vontade popular vai lá e decide os projetos. Só que esses projetos, eles só são executados quando eles estão dentro do orçamento da prefeitura. Ou seja, a prefeitura ela continua fazendo valer a sua vontade, seguindo a sua agenda, e não mais a vontade direta popular do AP. O AP era para seguir vamos dizer assim, uma sequência lógica, né? Como se tivesse uma fila de espera, de acordo com a decisão popular lá. E não é. Né? Então hoje eu não vejo o Brasil prosperar em nenhum sentido na economia se a gente não aumentar as ferramentas de participação popular. A gente precisa de mais democracia. E não como o governo Bolsonaro lá quer, que quer acabar com o Congresso e o STF, que são instituições democráticas. Elas não funcionam maravilhosamente bem, não, elas têm os seus problemas e merecem ser criticadas. Mas veja bem, a gente só pode criticá-las se a gente estiver numa democracia. Né? O que ele quer fazer é acabar com tudo isso. Para mim está na contramão da história. Fábio, eu queria poder fazer uma pergunta relacionada ao movimento mais, contextualizando que a gente tem uma deputada federal do PDT que se elegeu com uma renovação da política de tantos que tiveram nessas últimas eleições. Ela é deputada federal por São Paulo. Ela teve uma participação no Renova Brasil, onde, financiada pela Fundação Lehman, com bastante dinheiro, vai lá, injeta, forma e coloca dentro do Congresso. Né? E aí quando tem uma grande decisão, como foi a questão da reforma da Previdência, onde tu está definindo os rumos do futuro do país, né, para as próximas décadas, os partidos tomam as suas decisões em relação ao alinhamento dos seus deputados, e esses deputados que faziam parte do Renova Brasil vão lá e votam contrários às orientações dos seus partidos, muitos deles do nosso campo, e que votaram a favor da reforma da Previdência, mesmo tendo a orientação contrária do partido. Nesse contexto, a Tabata Amaral é uma das fundadoras do movimento Acredito, e aí tu fazia parte do movimento Acredito aqui no Rio Grande do Sul, e no momento em que ela vota a favor, o movimento implodiu aqui no estado. Né? Então, se tu pudesse contar um pouco desse contexto e também
falar um pouco sobre essa outra ideia do movimento mais em contrapartida. Com certeza. Eu acho que o meu amigo, já de muitos anos, o Fábio Fleck, pode te contar muito melhor essa história, porque ele está muito mais dentro dos processos, ele era liderança dentro do Acredito, que se mostrava como uma renovação na política democrática brasileira junto com o Renova BR. E a própria Tabata vendia essa imagem, né? E eu achei interessante o próprio discurso dela em favor da educação e etc. Mas como tu bem disse, na primeira oportunidade, ela descarta a opinião de todos os membros do movimento, das próprias lideranças do movimento também não são escutadas, e o que é pior, assim que houve a votação, há toda uma manifestação dos membros do movimento que eram contrários, certo? Até que como os partidos PSB e PDT já tinham fechado questão sobre a questão, né, a gente estava seguro que Tabata e nossos representantes votariam contra. E chegaram lá e votaram a favor. E não houve nenhuma explicação, um pedido de desculpa, etc. A direção, entre aspas, nacional do Acredito que ela fez foi fazer postagem dizendo que era esse caminho e mais uma vez atacando os próprios membros que eram contrários a essa posição. Então, o que foi feito? Debandamos. Debandamos e depois, uma das frases que eu achei muito feliz foi uma análise do Ciro Gomes, que diz que estes movimentos, no caso específico aí, eu Acredito e o Renova, eram, na verdade, partidos clandestinos, para enfiar ideias neoliberais, né, dentro de partidos de esquerda. E eu acho essa análise do Ciro muito feliz, e porque foi exatamente o que eu senti lá dentro. Então a gente sai para construir um movimento de esquerda, um movimento que é intelectual, mas é de ação também, e que tem como característica principal a horizontalidade. Qualquer um pode propor, qualquer um pode opinar, qualquer um pode tomar a iniciativa, né? E conseguindo democraticamente a vontade da maioria, essa ação vai ser abraçada por todos. Fábio, para fechar, uma última pergunta. O que tu enxerga que a Câmara de Vereadores está precisando e que mensagem tu deixaria para alguém que estiver nos ouvindo e que tem interesse e nesse ano de 2020 se candidatar a vereador em Porto Alegre? Eu acho que, acima de tudo, a Câmara de Vereadores ela tem que ser um local de escuta, um local de receber as reclamações e demanda da população. O vereador ele tem que ser, essencialmente, alguém que trabalhe para o povo. Não trabalhe para si mesmo, não trabalhe para o partido, não trabalhe para o instituto que financiou a sua campanha. Ele tem que ser alguém disposto a escutar e a fazer o que as pessoas precisam. Eu acho que, principalmente para o eleitor, esse é o momento de decidir pelos candidatos que vão receber vocês lá, que vão escutar a demanda de vocês. Candidatos que estejam aptos a trabalhar para vocês, e não o contrário, né? Ficar lá só ganhando dinheiro público, botando as ideias da própria cabeça deles, ideias essas que muitas vezes não atendem às reais necessidades das comunidades porto-alegrenses. Bacana. Para deixar uma mensagem final, eu queria te deixar um mimo aqui da bandeira que eu levanto, um bottom, água e vida. E também contextualizar um pouco que hoje eu sou engenheiro químico, né, trabalho na Secretaria Estadual da Saúde e faço doutorado. Mas o que me inspirou a seguir nessa área foi um tema gerador do segundo ano do ensino médio, professor de química. Antes de iniciar o ensino de química orgânica, ele coloca um filme pra gente assistir. O filme era Óleo de Lourenço. E aí nesse contexto tinha uma situação que eles tinham um filho que tinha alguma doença rara e não existia cura, e eles começam os próprios pais irem atrás e tentar pesquisar para que pudesse ter a cura para o filho. Aquilo, sinceramente, inspirou a minha carreira, né? Então, hoje, eu atuar como engenheiro químico na área da saúde, muito vem em função desse primeiro filme do Óleo de Lourenço. Tu, cara, é o exemplo vivo do que eu estava falando, da educação transformando a tua vida individualmente e o teu trabalho, depois daquilo que tu aprendeu, transformando a vida socialmente. Então, tu é um exemplo vivo daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, daquilo que eu aqui falei. Então, quero agradecer o cafezinho, a oportunidade, o bom papo aqui. Para vocês que conhecem o trabalho do Zine, que acompanham,
Não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar comentário, tudo isso ajuda bastante. E quero pedir para conhecer as minhas redes, que são as redes Filosofia Hoje. Tu procura Filosofia Hoje no YouTube, no Facebook, no Instagram, todas lá tu vai me encontrar e vai encontrar boa parte do meu trabalho. Então fica aí o convite para vocês também estar curtindo e compartilhando lá o meu material. Então tá, obrigado, Fábio. Espero que todos gostem desse episódio do Café com Zine.